Oi, meus amores, vim aqui para falar para vocês sobre esse assunto que vocês pediram para conversar, que é sobre crenças limitantes, né? E toda a nossa consciência dentro dessas crenças, tá? Antes da gente começar a conversar sobre isso, que é um assunto super legal, que eu sou apaixonada, a gente precisa entender que nós somos o resultado de tudo que aconteceu antes, tá? Antes de nós. Então, nós pensamos e agimos conforme nós aprendemos. E nós aprendemos quando? Desde que estamos na barriga, no ventre das nossas mães, tá? Pensando nisso, a gente também entende que ela também aprendeu desde que estava no ventre e que a nossa avó também aprendeu desde que estava no ventre e assim por diante, desde lá de trás. Então, nós não estamos falando de vivências de ontem, a gente está falando de vivências programadas dentro do nosso subconsciente desde gerações, tá? Então, muitas coisas do que a gente vive hoje, se não 99% delas, são resultado do que a gente viveu enquanto estava na barriga das nossas mães e é que a gente aprendeu com os sentimentos dela e depois que a gente saiu, tudo que a gente via, né? A gente tem que entender que uma criança, ela não aprende com o que você fala, ela aprende com o que ela vê e sente. Nós aprendemos através do sentimento. É por isso que eu sempre falo que o sentimento fica na pele, né? Por quê? Porque quando você sente um susto, por exemplo, seu coração fica batendo e aquilo ali causa um trauma. A mesma coisa acontece com os outros sentimentos. Alegria, felicidade e tristeza. Porém, os sentimentos negativos, digamos assim, dor, angústia, tristeza, eles fixam muito mais no nosso subconsciente por conta do nosso cérebro estar se protegendo daquilo. Então, quando acontece algo... Então, pensando dessa forma e entendendo esse raciocínio, que é o principal para a gente entender como é que é o raciocínio sistêmico, compreende-se que tudo que está no nosso subconsciente nós vamos externar de alguma forma, tá? Então, muitas pessoas que têm alguns traumas na infância, elas esquecem do trauma, né? O cérebro, ele bloqueia aquelas imagens. Então, a criança não lembra o que aconteceu. E aí, numa sessão de terapia, acaba lembrando novamente. O adulto, quando vira adulto, né? Então, tem muitas vezes, muitas coisas que a gente já passou na infância, fala, nossa, mas eu não lembro como é que era. Sim, porque provavelmente o impacto foi tão grande, negativo, que o teu cérebro, para te proteger disso, bloqueou, certo? Então, o nosso cérebro, ele é muito, muito bem preparado para nos proteger e manter a gente do mesmo jeito. Entendendo esse pensamento, gente, eu quero que fique muito nítido na mente de vocês de que tudo que a gente pensa e faz, ele é reflexo de algo que a gente já viveu, estando ou não aqui, fisicamente, né? Então, se a gente tá na barriga das nossas mães, por exemplo, e ela sentiu coisas e soube coisas e falava sobre coisas, de alguma forma a gente também tem os traumas sobre essas coisas que aconteceram. Sistemicamente, o pensamento, o raciocínio, ele vai passando de geração para geração e repetindo um padrão de pensamento. Então, se você tá com o seu pensamento hoje diferente do pensamento da sua mãe, em algum momento esse pensamento vai se unir, certo? Ah, mas minha mãe queria ter um monte de filhos e não sei o quê. Será mesmo? Você conversou com ela? Você já conversou com ela? Se ela realmente queria ter esse monte de filhos? Um exemplo muito nítido é, por exemplo, minha mãe, ela queria ter filhos, né? Claro, ela queria casar, ter filhos, mas minha avó não queria ter filhos. Minha bisavó foi abusada. Então, assim, o processo de ter uma criança oriunda de um abuso, né? Então, tem todo esse processo de não ter como tirar aquela criança, a criança nascer e ser adotada, tem todo esse processo. E por que eu gosto de contar essa história? Eu conto essa história no meu livro. Porque eu nasci com o sonho de ser mãe. Quando eu era uma criança pequena, eu já me imaginava com um bebê no colo, cuidando, criando, né? E eu nasci com uma incompetência cervical. O que isso quer dizer? Que eu não nasci com o pensamento delas, mas tudo que elas pensaram refletiu no meu corpo, de alguma forma. Então, eu não vim com o mesmo pensamento, mas
Outro caso que acontece bastante também. Mas minha mãe queria ter só filhos homens, por exemplo. E aí nasce uma filha mulher com sérios problemas de saúde. E quando essa filha mulher vai ter filhos, ela também tem problemas no processo de concretizar esse sonho. O que eu quero dizer aqui, gente, é que tudo tem uma origem. Tá, Kelly, mas aí como é que a gente vai tratar isso? A gente tem que saber dessa origem para não repetir esse raciocínio. Isso é que é reconhecer crenças limitantes e formas de pensar. O nosso subconsciente, ele tá cheio de coisas. Como é que a gente descobre isso? A gente precisa entender como é que a gente pensa. Entender bem profundamente de onde vem a origem desses pensamentos, para que a gente possa evitar de repeti-los como forma de proteção. E quando a gente pensa na gestação de uma forma bem biológica, a gente entende que nós estamos passando por processos hormonais. Mas a gente também tem que entender que existe uma sociedade por trás dessa gestação e que não normaliza e não respeita os nossos sentimentos. E acha que isso tudo é uma frescura. Por quê? Porque lá atrás, nosso histórico é de que existiu uma industrialização, existiu a escravização, existiu um monte de processos que simplesmente trataram uma gestação como algo, vamos lá, que tu tem que ter esse filho, mas tu tem que estar na lavoura, tu tem que ter esse filho, mas tu tem que estar na indústria, tu tem que ter esse filho, mas tu tem que cuidar de mais um monte de criança, tu tem que ter esse filho, porque logo tem que ter mais um, porque a gente precisa de mais escravos. Então, assim, todo esse processo transformou a gestação, que era para ser algo ok, mulher parada ali, se preparando para botar um outro filho no mundo, num processo de produção industrial. Vamos lá, tem que fazer filho. Aí dói, né? E aí, gente, tem aquelas histórias todas, né? Mas minha mãe teve filho trabalhando até, sei lá eu quantos meses lá, batendo enxada. Mas minha mãe trabalhava numa indústria. Mas minha mãe era faxineira. Mas minha mãe era não sei o que, cuidava de mais 3, 4 filhos dentro de casa enquanto estava grávida, sozinha. Vocês acham realmente que elas faziam isso porque elas queriam? Realmente? Vamos pensar. Será que uma mulher que tá grávida, você que tá grávida agora, qual é a sua maior vontade? Ficar quieta, deitada. No máximo, dar um passeiozinho ali. Imagina trabalhar com enxada. Imagina plantar, colher. Imagina ter que cuidar de outras crianças, de mais uns 3, 4, 5 filhos. Isso tudo é traumático, gente. A nossa sociedade passou por processos traumáticos. E aí, claro que hoje... E como é que a gente vai se salvar disso tudo, né? De todo esse processo? Através do autoconhecimento. Né? Parece uma coisa boba quando a gente fala em autoconhecimento, mas é a única maneira que a gente tem de entender os motivos das nossas ações e os motivos dos nossos pensamentos, né? Motivo de uma mulher, de repente, sei lá, odiar o seu filho, querer matar, abandonar, né? O motivo de repente, você ter uma baita numa depressão depois do parto, né? O motivo, por exemplo, de eu ter o sonho de ser mãe e quando eu ver minha filha no meu colo, eu ir chorar no banheiro, né? Por que isso aconteceu, né? É hormonal, é natural acontecer, mas existem traumas por trás disso tudo. Então, quando a gente entende os motivos, a gente consegue lidar melhor com eles, né? Nossa, por que meu filho tá aqui gritando enlouquecido no meu ouvido e eu tô enlouquecida, mas ainda gritando mais do que ele, querendo espancar a criança? Por que isso tá acontecendo? Né? Entender os motivos. É o autoconhecimento que vai nos